para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, por mais esta ocasião onde nos reunimos em seu nome. Que seja possível nos elevarmos, atrairmos os bons espíritos que nos inspiram, que doam os fluidos necessários para que possamos sair daqui muito melhores. Amado Jesus, se faça luz e esteja presente entre nós e que possamos assimilar o seu amor e a sua paz. Eu peço permissão para contar com o apoio do meu mentor, Erasmo Gurgel, que ele possa realizar o seu trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Causa das Aflições. Um livro muito simples de ser compreendido, o Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, foi utilizado nesta palestra. E Eliseu nos informa que o sofrimento é um processo de reajuste que anula o mal. É efeito da lei do retorno que movimentamos contra nós quando produzimos o mal. Existem dois tipos de sofredores. Aqueles que procuram compreender a causa do seu sofrimento e estes se mantêm humildes e resignados perante Deus. Eles conseguem perceber a justiça que se cumpre e adquirem grande conforto moral. O segundo tipo de sofredores são os revoltados, que se manifestam surdos às instruções dos amigos espirituais e anulam a cura para os seus espíritos doentes. Nós estamos falando sobre a lei do retorno relacionado aos sofrimentos, e é importante mencionar que a lei do retorno não deixa nada impune. Todas as vezes que nós praticamos bons atos, eles voltam para nós em forma de saúde, bem-estar, de conforto, e desta forma estancam os nossos sofrimentos. Mas quando nós fazemos os maus atos, esses geram dissabores para nós. Existe uma frase que é muito utilizada e que define tudo isso. Teus atos atingirão o objetivo e retornarão para você, produzindo os mesmos efeitos. Portanto, tudo que nós lançamos no ambiente, de uma hora para outra, poderá retornar para nós. E nós dizemos em forma de pensamentos, palavras e ações. Quais são as causas das aflições, as causas dos nossos sofrimentos? São 3. O mal que produzimos para as outras pessoas e, neste caso, da mesma forma, tanto em forma de pensamentos que eu vou emitir para o meu semelhante, palavras que eu vou proferir para o meu semelhante, ou ações maléficas que eu faço para o meu semelhante. De forma, diz Erasmo, direta ou indireta, mesmo que inconscientemente. Por isso, é importantíssimo sempre estarmos elevados e tentarmos controlar os nossos pensamentos. Porque, vejam, de forma inconsciente, eu posso manifestar o mal. Controlar os pensamentos, segundo Erasmo, realmente não é algo simples, algo fácil, mas pode ser um exercício diário até que nós possamos, então, controlá-los, discipliná-los. Segunda causa, o mal que eu produzo para mim mesma. Cuidar do nosso corpo é dever. Todas as vezes que eu estrago o meu corpo físico a partir de vícios, luxúria ou excesso de todos os tipos,
eu posso atrair na próxima existência um corpo doente. Um exemplo prático. Pensemos que eu, nesta encarnação, fumei por 50 anos e produzi um enfisema nos meus pulmões. Eu vou desencarnar. O meu perispírito, meu corpo perispiritual, ainda estará afetado, comprometido. A parte dos pulmões ainda agredida. Possivelmente não conseguirá eliminar todos os efeitos do tabagismo. Precisará de uma próxima reencarnação para que com o corpo físico possa eliminar estes efeitos, estas agressões. E renascerá então como uma criança com problemas respiratórios, justificando as doenças congênitas. Terceira causa, indiferença ao progresso espiritual. É a pessoa que só cuida do corpo e não do espírito. Portanto, temos aí as 3 causas de aflições. Quando produzimos o mal para o outro, o mal para nós mesmos e indiferença ao progresso espiritual. Esta eu descobri há pouco tempo e achei incrível. Continuemos então. Quanto ao tempo, estas causas podem ser atuais, ou seja, adquiridas na presente encarnação, através de ambição e vícios, como já mencionei. A pessoa pode fumar por 30 anos e sofrer na sua velhice por conta deste desregramento, destas práticas que denegriram, que afetaram o seu corpo físico. Mas também pode ser uma causa remota, ligada a reencarnações passadas e, como eu já disse, pode justificar as doenças congênitas. Quanto às pessoas, a causa pode ser individual. Eu sofro sozinha e calada. Mas pode ser um sofrimento coletivo, ligado a povos e nações. Neste caso, este sofrimento não pode ser evitado ou aliviado. São necessárias as transformações para o progresso. É quando um povo, ele pode ser estimulado para as verdades espirituais ou para a solidariedade. É quando a lei devolve todo o mal que eles espalharam sobre a terra. O sofrimento também pode ser reflexo. Quando uma ou mais pessoas sofrem por ver outra pessoa sofrendo. Erasmo me envia então a imagem de um jovem que está ligado às drogas. Seus familiares, seus amigos que tanto o amam, sofrem por vê-lo sofrer. Sofrimento também pode ser moral. É um sofrimento no íntimo da consciência. O exemplo disso é o remorso, a culpa. Mas nós temos o sofrimento material, que está totalmente ligado ao corpo físico. Erasmo explica que, neste caso, o sofrimento vai desde uma enxaqueca, uma unha encravada, até a amputação de um membro. Vejam que nós precisamos ser indulgentes ao sofrimento alheio. Porque no que uma unha encravada, e eu me lembro de uma paciente que não conseguia caminhar adequadamente, porque a unha encravada fazia o pé latejar demais. Então, para mim, pode ser que aquela unha encravada não seja nada, porque eu estou com um ferimento gravíssimo neste braço. Mas para ela, aquele sofrimento é grande. Então, nós não temos como comparar os nossos sofrimentos, as nossas dores. Elas são adequadas para cada um de nós. Por isso, esta necessidade de sermos indulgentes uns com os outros. Quais são os efeitos do sofrimento para o espírito? Sofrimento pode agir como remédio para o nosso espírito, corrigindo imperfeições, curando os males do nosso espírito, se nós passamos pelo sofrimento com paciência,
sendo humildes, resignados e corajosos. Mas pode também servir como agravamento de males, quando a pessoa passa pelo sofrimento com revolta, blasfemando, resmungando, lamentando o tempo todo, ela passará pelo sofrimento até que ela se torne paciente, humilde e resignada. Portanto, depende de nós abreviar ou prolongar a duração do nosso sofrimento. Quando um sofredor se lançava aos pés de Jesus para agradecer uma dádiva recebida, em João capítulo 5, versículo 14, já está curado, não peques mais, para que não aconteça algo pior. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec nos explica que todas as nossas existências, elas são necessárias para que passemos por uma depuração. E pouco a pouco o espírito consegue se despojar de suas imperfeições. As vidas trazem provas, e estas provas, elas levam ao adiantamento do espírito quando elas são bem suportadas. Como expiação, elas conseguem apagar as faltas e purificar o espírito. Depende do homem, através da resignação, tornar o sofrimento proveitoso e não perder os seus frutos pela lamentação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Assim, Jesus indica a compensação que terão os sofredores, quando a resignação age como um prelúdio de cura. Todas as dores que enfrentamos nesta vida estão ligadas a faltas passadas. As dores que são suportadas pacientemente poupam sofrimentos futuros. E Kardec nos esclarece que o sofredor, ele pode ser comparado a um devedor de grande quantia. E o seu credor diz: se me pagar hoje a 100ª parte da dívida, eu quitarei o resto e você estará livre. Mas, se não o fizer, eu te perseguirei até que você tenha pago o último centavo. Desta forma, o devedor deveria estar satisfeito, deveria passar por todas as privações para que pudesse se libertar. Ao invés de lamentar, dizer mal do seu credor, ele deveria agradecer. Cada nova falta aumenta a dívida que deverá ser paga e poderá então este homem, o devedor, receber uma punição hoje, amanhã, se não nesta vida, em outra. Entre todas as faltas, a que está em primeiro lugar é a falta de submissão à vontade de Deus. Isso quer dizer que murmurar nas lamentações, não ser resignado diante dos desígnios de Deus nas nossas vidas e acusar Deus de injusto, o que seria uma blasfêmia, isso traz uma nova dívida e você perde os benefícios que teria com o seu sofrimento. O homem, ele pode abrandar ou aumentar a amargura do seu sofrimento, das suas provas, pela maneira como ele encara a sua vida. Ele sofre mais quanto mais longa ele veja a duração do seu sofrimento. Este homem, quando ele se coloca num ponto de vista da vida espiritual, ele percebe que a sua fase penosa não durará para sempre. Pelo contrário, ela logo passará. A certeza de uma vida mais feliz
o sustenta e o encoraja. E ao invés dele se lamentar, maldizer a sua situação, ele agradece por todos os sofrimentos que conseguem fazê-lo evoluir. Deus não fornece um fardo pesado sobre ombros fracos. O fardo sempre será proporcional às forças, da mesma forma que a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa é preciso merecê-la. É por isso que a vida é cheia de tribulações, segundo Lacordaire, em Havre, no ano de 1863. Sobre as provas voluntárias, Kardec nos explica que as provas, elas são adequadas e têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, paciência, a nossa resignação. Pensemos num homem que nasce numa situação penosa e difícil. Ele veio nestas condições para que pudesse buscar meios adequados de eliminar suas dificuldades, de vencer as dificuldades da sua vida. O mérito está ligado a suportar sem lamentações as consequências dos males que ele não pode vencer, mas também perseverar na luta e não se desesperar. É crer em Deus, é crer na maneira como Deus age nas nossas vidas, sabendo que Deus não coloca nada para nos castigar, para nos fazer sofrer sem motivo. Somos nós que atraímos as circunstâncias da nossa vida. Nós atraímos o sofrimento pela forma como agimos. Há mérito quando nós passamos por privações e sofrimentos com o objetivo de auxiliar as outras pessoas. Isso é caridade pelo sacrifício que é abençoada por Deus. Portanto, as pessoas que suportam o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, estes receberão as bênçãos de Deus. As pessoas que usam a sua saúde para promover as boas obras, este é um verdadeiro cilício de bênção. Mas Kardec, através de um anjo guardião em Paris no ano de 1863, nos traz informações de que nós não devemos passar por privações inúteis e mortificações sem objetivo, desgastando o nosso corpo físico. Nós precisamos de toda a força neste corpo físico para cumprirmos a nossa missão sobre a terra. Torturar o corpo desnecessariamente é contravenção à lei divina. E aí Erasmo me pede para mencionar tantos casos onde os jovens se agridem com agressões ao corpo físico. Vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso, está na mídia o tempo todo. Pessoas que retiram órgãos, retiram membros para modificarem as suas aparências. Tantas cirurgias estéticas e todos os tratamentos que são absolutamente necessários, forçosos, trazidos por uma sociedade materialista que exige que sejamos todos iguais, com as mesmas medidas, os mesmos pesos, mesmo rosto delineado, todos seres iguais. Por que tudo isso? Todas as agressões ao corpo físico que podem gerar destruição da vitalidade, de órgãos necessários à manutenção da saúde e mesmo antecipação da nossa morte. O cilício que nós devemos fazer é sobre a nossa alma e não sobre o nosso corpo. O cilício, ele deve ser o castigar o nosso orgulho e o nosso amor próprio. E Erasmo ainda me pede para dizer, não posso esquecer de mencionar
Todas as pessoas que se privam do alimento material por um corpo perfeito. Bulimia e anorexia, tudo o que eu mencionei, contravenção à lei divina, motivos de sofrimentos futuros, se não nesta vida, em outra. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, afirma que ninguém resgata sem sofrimento. No plano carnal, a cruz seria a dificuldade orgânica, o parente infeliz, o degrau social. No plano espiritual, a vergonha do defeito não vencido, a culpa, o débito não pago. Em Mateus 14, versículo 26, se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A reflexão de hoje, você sofre. O seu sofrer é o bem sofrer ou o mal sofrer? Lembremos, meus irmãos, o sofrimento está para todos nós que já realizamos mal no passado e que mesmo nesta vida ainda cometemos o mal. Mas todos aqueles que sofrem devem se lembrar de duas coisas: passar por tudo com resignação e jamais lamentarem a sua vida. Eu agradeço a oportunidade que tive para que possamos finalizar. Me acompanhem nesta prece. Amado Pai, nós somos gratos pelas instruções do plano espiritual, por tudo que foi trazido nesta noite, por tudo que sentimos, e pela forma como estamos podendo despertar. Nós agradecemos pela doação fluídica que recebemos, por Jesus nosso Mestre, o nosso guia, o nosso Salvador. E agradecemos ao Erasmo, que se manifestou me auxiliando neste trabalho. Que possamos compreender, Pai, que o Senhor só ama e coloca em nossas mãos tudo o que podemos fazer para sermos pessoas melhores a cada dia. Tendo isso em mente, trilharemos certamente um caminho melhor. Graças a Deus, graças a Jesus.